Boa tarde, galera. Bem-vindo ao canal do Pistola Rubro Negro. Estou chegando com tudo na tarde desse domingo, né? É admissível você ver o time do Flamengo jogar, né? O elenco que o Flamengo tem. Vamos falar sobre um pouco do professor Pardal, né? Que está no comando do Flamengo. Vamos falar do Landim, né? Landim que está curtindo umas férias na Europa e o circo pegando fogo no ninho do urubu. Vamos falar de uma provável saída de Marcos Braz. E vamos falar quem vai ser o substituto do Marco Braz na gerência do futebol do Flamengo. Gente, se você não é inscrito, se inscreva no canal do Pistola Rubro Negro, dê seu like, ative o sininho, dê uma força pro Pistola Rubro Negro e vamos fazer levantar esse canal cada vez mais. Se você não assistiu o vídeo inteiro, mas pelo menos dê o like, dá uma força pro Pistola Rubro Negro. Gente, como tá na capa do vídeo, né? Flamengo estreou ontem no Campeonato Brasileiro 2022. Um jogo duríssimo contra o time do Atlético Goianiense. Aí você fala assim, Pistola Rubro Negro, quem que é o Atlético Goianiense na fila do pão? Aí eu vou falar assim para você, então, para você ver aonde nós chegamos. Nós com um elenco de mais de 500 milhões, nós conseguimos ir lá em Goiânia empatar com o Atlético Goianiense. Aí você fala, um time que tem De Arrascaeta, Everton Ribeiro, David Luiz, Bruno Henrique, Gabigol. Se você juntar o salário todo desse jogador, você paga o elenco inteiro do Atlético Goianiense. Mas aí eu vou falar para você, é culpa do jogador? O que está acontecendo com o futebol do Flamengo? Visivelmente você vê um descontentamento na escalação. O jogador não vai vir a público falar. Mas você vê que está tudo errado. O Paulo Souza, pela sua vez, ele não muda o esquema de jogo. O esquema de jogo dele é com 3 zagueiros. Aí ele leva Felipe Luiz pro jogo, deixa o Felipe Luiz no banco e coloca o Léo Pereira, lateral esquerdo. É admissível o que ele está fazendo com o Flamengo. Aí o Marcos Braz, pela sua vez, tá com as mãos atadas, não pode mandar o treinador embora. Ah, mas por que não pode, Pistola Rubro Negro? Não pode porque a multa rescisória do Paulo Souza é 4 milhões de euros. Cerca de mais de 20 milhões de reais. Então, eles trazem um técnico pardal da Europa. Em nenhum momento eles fizeram uma proposta por Jorge Jesus, o tempo que eles estiveram na Europa no começo do ano. Eles trouxeram um técnico pardal, sabendo já que o estilo de jogo do cara é com 3 zagueiros. Ele mexe em tudo, mas ele não modifica o jeito de jogar. Não tá dando certo. Você sabe quem estava fazendo a lateral esquerda ontem? Quem estava voltando para recompor a zaga, para dar uma certa conforto para o Léo Pereira? O Bruno Henrique. Aí aquela dupla que nós tínhamos em 2019, que o Jorge Jesus na época disse que o Bruno Henrique e Gabigol tem que estar jogando junto na área, sumiu, como está na capa do vídeo. Cadê a dupla de 2019? Não tem mais, não existe mais. Quando um pisa na área, o outro já não está. E quando o outro está, o outro já não está. Quando o Gabigol sai para buscar a bola no meio de campo, para buscar jogo, ele procura o Bruno Henrique na área. Bruno Henrique está jogando lateral esquerdo. Aí eu vou falar para você, aí você leva o lateral esquerdo como o Felipe Luiz e deixa o cara no banco. É admissível o que está acontecendo. É só os torcedores, só os comentaristas, só os youtubers que vê o que está acontecendo. Nós não tem uma comissão técnica, nós não temos um diretor esportivo que cobre o Paulo Souza no vestiário. O esquema dele está completamente furado. Aonde está o nosso presidente? O nosso presidente está na Europa, está curtindo as suas férias.
E o circo pegando fogo. Então é admissível o que está acontecendo com o Flamengo. Bruno Henrique deu uma entrevista ontem na Sport TV, na Premier, falando que não existe panela, que não existe jogador chegando atrasado no treino. Mas não é isso. Não é isso. O que está acontecendo é que não tem modo de jogar, não tem plano B, não tem plano A, é sempre o mesmo. Empatamos 1-1 ontem com o Atlético Goianiense jogando com a língua de fora. Um time igual o Flamengo empatar com o Atlético Goianiense, cara, tem que ir lá, tem que respeitar os caras. Os caras também são profissionais, mas não dá para colocar na mesma partilheira o time do Flamengo e o time do Atlético Goianiense. Não dá, gente. Não dá. Então, é admissível o que está acontecendo. Alguém tem que cobrar, alguém tem que chegar lá. Paulo Souza, vamos conversar aqui meia hora. Quando nós contratamos nós demos carta branca para você fazer uma reformulação no elenco. Mas o seu estilo de jogo não dá certo. Não dá certo. O jogo passado, o jogo que nós perdemos, o Campeonato Carioca, a final do Campeonato Carioca para o Fluminense, cadê os homens de meio de campo do Flamengo? Ele escalou um time com o Ilharão, ele escalou um time com Andrés Pereira e João Gomes no meio de campo e De Arrascaeta. Esses eram os 3 homens do nosso meio de campo. E o que o Abel fez? O Abel povoou o meio de campo com 5 homens, então quer dizer que ele ganhou, claro, com menos qualidade, mas ele povoou, ele ganhou o meio de campo do Flamengo. Porque o De Arrascaeta encostava lá na frente com Bruno Henrique e Gabigol e não voltava. Quem voltava era só o De Arrascaeta para povoar o meio de campo. Será que ele não viu que a escalação dele estava errada? Aí ontem, o que ele faz no primeiro jogo da Liberdade do Brasileirão? Ele leva o Felipe Luiz, que é lateral esquerdo, de característica, mesmo que ele queira jogar com 3 zagueiros, mesmo que ele queira falar assim pro time, vamos jogar com 3 zagueiros, e ele improvisa o Ilharão na zaga. Uma vez o Gustavo Henrique, onde sentiu no aquecimento, ele improvisou. Nós estávamos com as perebas lá no centro, no DM, nós estamos com os pereba lá que não joga bola. Vou falar isso daqui a pouco. Então o que ele mesmo se ele quisesse jogar com 3 zagueiros, mesmo que ele tivesse improvisar o Ilharão, coloca o Felipe Luiz na lateral esquerda, que é a posição de característica do David Luiz, e fala para o Bruno Henrique, você volta para ajudar o Felipe Luiz. Mas nós tínhamos uma saída de bola com o Felipe Luiz, onde nós não tínhamos saída de bola com o Léo Pereira. Não que o Léo Pereira jogou mal, mas ele era zagueiro, ele não é lateral esquerdo. Ele improvisou 2 homens na zaga. O Ilharão, que vinha jogando como volante, jogou de zagueiro 2020 com o Rogério Ceni. Mas nós estamos em 2022. Então, o que eu vejo do Paulo Souza, um treinador pardal, um treinador que está perdido, a visão de jogo completamente errada, Então, ele quer jogar com 3 zagueiros, mas tem que ter 2 lateral de fundo de campo, aquele box que vai e volta. O único que nós tem é o Mateuzinho, que joga uma partida mais ou menos em 3 ruins. Então, gente, chegou a hora de falar. Paulo Souza entra com arrozinho e feijão, 2 zagueiros, 2 lateral, com 4 homens no meio de campo, com Bruno Henrique e Gabigol, um encostadinho no outro, sem ter a preocupação de poder voltar para marcar. Gente, que esse time aí nós vai levar só pancada na cabeça. E domingo nós já temos São Paulo dentro de casa. Nós não ganhamos do São Paulo que esse jogo, não que jogou mal ontem, mas o time não encaixa no esquema de futebol. Nós levou um contra-ataque, nós levou 2 contra-ataques do Atlético Goianiense ontem. Um foi gol, o outro foi na trave. O time ele está completamente despassado.
Então, gente, chegou a hora de conversar. Não dá para ficar dessa maneira. Ah, não pode mandar embora porque a multa rescisória é 4 milhões de euros. Mas conversa com ele e fala para ele mudar o estilo de jogo, o esquema de jogo. Esse estilo com 3 zagueiros não funciona no Flamengo com o jogador que nós temos. Para 3 zagueiros, para os 2 laterais subir e nós ficar com 3 zagueiros atrás, nós temos que ter 3 zagueiros rápidos, nós não tem. Pablo chegou, se contundiu. Gustavo Henrique é lento. Rodrigo Caio, falar o que no Rodrigo Caio? 4 meses no DM sem jogar. Nós já tá quase na metade do ano, o Rodrigo Caio não estreou ainda pelo Campeonato Brasileiro, nem pro Carioca, nem que seja pro Campeonato Brasileiro. Futebol brasileiro. Fabrício Bruno, uma das contratações que deu certo no Flamengo. O desconforto no tornozelo. Então, gente, tá difícil, hein? Tá difícil cobrir o que acontece no Flamengo, tá difícil, tanto que eu não tô postando vídeo todo dia, porque é só passar raiva, é falar da mesmice, né? Todo mundo falando a mesma coisa, que não tá dando certo, que esquema de jogo tá furado, que tem panela em meio aos jogadores. Eu acredito que não esteja, porque o jogador também tá lá ganhando mais de R$1 milhão por mês. Eu acredito que eles estão correndo, mas o time não encaixa, o estilo de jogo não encaixa. Marinho que ele não coloca para jogar. O Pedro ele coloca faltando 10 minutos para entrar em campo. É duro. E em meio a tantas críticas, gente, ao futebol, Marcos Braz está sendo pressionado pela diretoria dirigentes do Flamengo. Um nome cotado para tomar a posição do Marcos Braz na vice-presidência é o Marcos Lomba. Marcelo Lomba, meu xará, Marcelo Lomba que ele foi vice ele concorreu para a presidência, que ele perdeu para o Landim, né? O Marcelo Lomba, que era vice-presidente do Bandeira de Melo, né? Ele era vice do Bandeira de Melo. Ah, mas o Bandeira de Melo, o que você falar que é Bandeira de Melo? Gente, o Bandeira de Melo, ele dava a cara a tapa. Eu lembro um jogo Flamengo e Ponte Preta em Campinas. O torcedor quis forgar em cima do Bandeira de Melo. O Bandeira de Melo foi pro pau. E cadê o Landim? Até hoje eu vi 2 entrevistas do Landim. Marcos Braz vem na entrevista, na apresentação do Ailton Lucas. Na apresentação do Ailton Lucas. O que o Marcos Braz falou, gente? O que o Marcos Braz falou? Ele fala sempre a mesmice. Então, o Marcelo Lomba era o nome certo para tomar a vice-presidência do Flamengo, uma vez que o Marcos Braz só faz merda, desculpa da palavra, mas só faz merda. Ele foi lá na Europa para ir atrás de um treinador, nem sequer uma proposta para o Jorge Jesus ele fez. Aí trouxe o Paulo Souza com características de jogos diferentes do nosso futebol aqui, com um esquema de jogo que só dá certo na cabeça dele. Então, gente, ele está 3 meses na frente do Flamengo e não tem um esquema de jogo definido. Então você vai falar o quê? Vai falar o quê, Marcos Braz? Vai falar o quê? Flamengo que entra em campo agora terça-feira contra o Tajeres da Argentina. Tomara que ganhe, porque um grupo que se colocasse lá Adílio, colocasse lá Leandro, colocasse lá o Júlio César, Nélio, Zico, goleava, né? Goleava Adriano, o Imperador, goleava um grupo que o Flamengo, uma teta. O grupo do Flamengo e do Palmeiras é uma teta. É para fazer 18 pontos. 18 pontos. E ter uma das maiores classificações da primeira fase da Libertadores. Podendo decidir todo o jogo dentro de casa. Mas que esse time, o que está jogando, esse esquema de jogo que não muda. Falar o que ele deixou o Everton Ribeiro no banco ontem. Ele escalou o time com 3 volantes,
Ele escalou, ele recuou o Arão na zaga e meteu o Thiago Maia, Andrés Pereira e João Gomes. Agora eu vou falar para você, para que Andrés Pereira recua o João Gomes com o Thiago Maia ali de volância e coloca ali Everton Ribeiro pela direita e De Arrascaeta jogando um do lado do outro? A hora que entrou o Everton Ribeiro ontem, o jogo mudou, se transformou. Então, ontem foi visível que Everton Ribeiro não pode ficar fora desse time titular do Flamengo, não pode. Gente, mas tem que se dizer a esse Paulo Souza que isso aqui é Flamengo, isso aqui é Flamengo. É uma cagada em cima da outra. Quando ele entra errado e quando ele vai mexer, ele mexe mais errado ainda. É admissível, gente. É admissível, por isso que eu não estou postando vídeo todo dia. Eu não posto vídeo mais todo dia porque é muita raiva. Agora vamos ver terça-feira qual que vai ser a surpresa do Paulo Souza para o jogo contra o Tajeres, porque cada jogo é uma escalação, você não sabe o que vai acontecer. Eu espero que ganhe, a gente é flamenguista, vamos torcer para ganhar, mas eu vou falar, é uma tragédia anunciada esse Paulo Souza, é uma tragédia anunciada. Gente, o vídeo de hoje é isso, né? Falei um pouco desse trio patético que é Marcos Braz, Bruno Espindo e Paulo Souza. Marcos Braz que faz um contrato com o homem de 2 anos com multa de 4 milhões, tem que tirar do bolso dele, tirar do bolso do Bruno Espindo. Um presidente que é a princesa da Inglaterra, que some, o circo pegando fogo e o homem está de férias na Europa. Falamos do Everton Ribeiro que não pode ficar fora desse time titular do Flamengo. Ele e o De Arrascaeta tem que os dois jogar junto, como está na capa do vídeo. E o Bruno Henrique e o Gabigol, eles não podem jogar um longe do outro. Mas não, na característica do Paulo Souza, ele coloca o Bruno Henrique para jogar lateral esquerdo. Aí é para acabar. Aí eu vou falar para você, aí pode botar o saco na costa e vazar, porque não dá. Não dá. Aí ele leva Felipe Luiz, deixa o homem no banco e coloca o Léo Pereira para jogar do lateral esquerdo. Aí o Flamengo vai e contrata o Santos, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, e ele deixa o Hugo no gol. Aí não, aí eu vou falar a verdade para você, aí pode assinar o atestado de burrice e voltar lá para casa da onde ele vai lá tomar suco de caju, velho. Então, gente, é isso. O vídeo de hoje é isso. Desculpa lá, hoje eu estou meio estressado, mas não tem como não ficar estressado. Se inscreva no canal do Pistola Rubro Negro, dê uma força para nós. Gente, vamos dar uma força pro Pistola Rubro Negro, caramba. Fique com Deus. Isso aqui é muito Flamengo. Tchau, tchau, gente.